Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua família, que Deus te abençoe. Aqui quem fala é Jaqueline Brito e eu gostaria de compartilhar com você uma palavra abençoada, uma palavra de vida. E o tema é Uma Mulher de Fé em Meio a Tempos Difíceis. Está escrito em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 4, que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? E ela lhe disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. O texto das Escrituras Sagradas nos fala da história de uma mulher de fé que, pela sua perseverança em meio a tempos difíceis, recebeu o milagre da provisão de Deus e teve uma grande experiência com Deus através do milagre da multiplicação do azeite. O contexto histórico em que a viúva vivia era um tempo de crise e escassez nacional. Muitas pessoas passavam necessidades e havia fome na região. A viúva havia perdido o marido, que era servo de Deus e que temia ao Senhor, e ele havia deixado uma dívida, e o credor havia chegado para levar os 2 filhos como pagamento da dívida. Em meio a tempos difíceis, tenha a atitude certa, que é de buscar em Jesus Cristo a solução para as provações que passamos nessa vida. Em meio a tempos difíceis, a viúva serva do Senhor Deus tomou a atitude certa e foi até o profeta Eliseu, pois tinha esperança de que ele podia lhe ajudar a resolver o problema. Jesus Cristo, o Salvador, é a sua única resposta, é a sua única esperança. Ele pode resolver todos os problemas do ser humano, pois não há limites para o poder de Jesus Cristo agir. Ele realiza impossíveis e para ele nada é difícil. Mas o maior milagre que ele quer fazer é em cada um de nós. Em Jeremias 32, versículo 17, diz assim: Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. O maior milagre operado por Deus foi na vida da viúva e na vida da sua família, pois Deus lhe deu uma grande fé para crer que Ele é poderoso para realizar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, pois do pouco de azeite que havia na vasilha dela, pela presença de Deus, agindo e multiplicando o azeite na botija dela, encheria todas as outras vasilhas. Deus a ressuscitou da tristeza para a alegria, da escassez espiritual, o pouco azeite para a bonança da presença de Deus, a multiplicação do azeite, da escravidão para a liberdade pela presença de Deus agindo nela e na família, pois os filhos seriam escravos do credor, mas o azeite multiplicado pagou a dívida. Jesus Cristo pagou a nossa dívida na cruz do Calvário e nos livrou da mão do inimigo. Todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, que se arrepende sinceramente do pecado, que confessa que Jesus Cristo
é o seu Salvador, tem a dívida paga. Em Colossenses capítulo 2, versículo 14, diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Jesus Cristo é a solução, pois com Ele há um futuro melhor, onde cada dia será muito melhor do que o anterior, mesmo em meio a tempos difíceis, pois a presença do Espírito Santo, o azeite, nos sustenta, alegra, renova, cura, liberta e nos ajuda a vivermos uma vida com propósito e para a glória de Deus. Em Jeremias 29, versículo 11, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. O clamor. A viúva clamou pelos filhos. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 11, diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. A viúva teve a atitude certa, que foi de clamar a Eliseu pelo agir de Deus na vida dela e na vida dos filhos. Em Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto, então seu pai que vê em secreto o recompensará. Que a chama do clamor seja acesa em nosso coração. Que possamos clamar a Deus pela nossa vida, pelos filhos e filhas, para que tenham encontro com Jesus Cristo, o Salvador, e obedeçam a palavra de Deus e vivam uma vida com propósito e assim fechem a porta para o mundo, o pecado e o inferno. É no secreto, em oração, onde estamos na presença de Deus, que o Senhor nos ouve e responde. Que possamos nos apegar a Deus em oração até obter a nossa vitória e a vitória por quem nós intercedemos. É o nosso dever orar sempre e nunca desanimar. Creia e continue orando. Na parábola do juiz iníquo, Jesus Cristo nos ensina sobre a perseverança na oração. Em Lucas capítulo 1, versículo 18 diz assim: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Uma certa viúva tinha uma causa a ser julgada e ia ao juiz iníquo dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça. Então ele resolveu julgar-lhe a causa para que ela deixasse de importuná-lo. Se o juiz iníquo, pela perseverança da viúva, a atendeu, julgando a causa dela, quanto mais o nosso Deus, que é justo e cheio de amor, fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite. Continue crendo no agir de Deus, continue tendo uma vida de oração, continue aplicando seu coração no estudo da palavra de Deus e tenha certeza que Deus te responderá. O justo juiz nos amou quando estávamos mortos em delitos e pecados e nos justificou através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nos chamando das trevas para a luz de Jesus Cristo, fazendo de nós
a geração eleita para anunciar as grandezas de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As circunstâncias difíceis muitas das vezes acontecem para nos aproximar dos propósitos de Deus, que é de servir e ser bênção na vida de alguém. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim: Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Eliseu foi o servo pessoal de Elias, antes de Elias ser levado ao céu. Em 2 Reis, capítulo 3, versículo 11, Eliseu é lembrado por aquele que deitava água nas mãos de Elias. Deitar água é o ofício de um servo. Esse ofício era o mais necessário entre os israelitas, por causa das lavagens frequentes exigidas por lei. Eliseu estava ensinando a viúva a ser uma serva perseverante e continuar servindo a Deus, independente das circunstâncias difíceis, e a deitar o pouco de azeite que ela tinha nos vasos, pois era o sobrenatural, a presença do Espírito Santo de Deus agindo, que encheria e multiplicaria o azeite em cada vasilha. Em meio às circunstâncias difíceis que passamos nessa vida, que possamos perseverar na comunhão com Jesus Cristo, em oração, em estudo da Palavra de Deus, em adoração, em obediência à Palavra de Deus e nos servir ao próximo com amor, e o Senhor nos responderá, encherá do Espírito Santo e fortalecerá para caminharmos até o fim com azeite reserva. A viúva se posicionou para viver o chamado de Deus e assim viveu o milagre da multiplicação do azeite. Só viveremos o chamado de Deus quando posicionarmos o nosso coração para viver os sonhos de Deus. O posicionamento começa de dentro para fora. Precisamos ter muito claro a vocação, os propósitos e o chamado de Deus para a nossa vida. Quando anunciamos a palavra de Deus e vivemos de acordo com os mandamentos e buscamos a Deus de todo o coração e amamos ao próximo, a nossa vocação fica mais forte pela força que vem de Deus. É cheio do Espírito Santo que enfrentamos as circunstâncias difíceis, obstáculos, lutas, guerras que possa vir contra a nossa vida. E para vencermos e enfrentarmos a oposição que todo exército de Jesus Cristo enfrenta, precisamos ter o coração cheio da Palavra de Deus, a Bíblia, ter um coração fortalecido pelo Espírito Santo, ter um coração posicionado para viver o chamado de Deus. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim: Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. A viúva pagou a dívida e agora tinha a vida de Deus nela, na família. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 7, diz assim: Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. Disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto.
Deus cuida de cada um de nós e quer para o seu povo alegrias, prosperidade e vida em abundância pela presença do Espírito Santo agindo dentro de cada um de nós. Vamos orar? Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor, a cada dia te buscarmos mais. Ajuda-nos a caminharmos nos propósitos que o Senhor tem para a nossa vida, pois os teus sonhos em nosso coração, Senhor, mudam a nossa história e a história de muitas vidas para a glória do teu nome. Pai, que em meio a tempos difíceis, que possamos clamar a ti, Senhor, crendo no teu agir, crendo, Senhor, que o Senhor vai fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pensamos e pedimos na nossa família, na nossa vida e na nossa geração, Senhor. Senhor, nós clamamos pelos filhos e filhas que estão longe do caminho. Senhor, traz de volta, em nome do Senhor Jesus. Senhor, liberta, Senhor, do mundo, liberta do pecado, Senhor, e salva do inferno. Senhor, que os nossos filhos e filhas, Senhor, sejam a geração eleita, sejam os sacerdotes que o Senhor escolheu para fazer a diferença em nossa geração, levando a mensagem de Jesus Cristo no mundo, Senhor, e fazendo a diferença, Pai, na nossa geração. Espírito Santo de Deus, enche a cada coração de fé, de esperança, de amor, de alegrias. Senhor, nós cremos que basta uma palavra poderosa de Deus para mudar qualquer situação difícil. Senhor, nós te agradecemos pela nossa vitória, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor vai fazer em nossa vida, em nossa família, em nossa geração, para a glória do teu nome. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe.